Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o mundo espiritual. Este mundo que está ao nosso redor e que nós precisamos ter consciência dele. Nós precisamos ter as nossas faculdades espirituais em alerta, porque com os nossos olhos naturais, com os nossos ouvidos naturais, nós não conseguimos enxergar este mundo espiritual. Onde está Deus, onde estão os santos anjos de Deus e também onde estão os demônios que querem nos atingir, nas mínimas coisas, com muita sutileza. Então fique atento e vá acompanhando Vera Reflexões no estudo deste tema. Nós já falamos aqui dos santos anjos de Deus, tem uns 4 vídeos já gravados e hoje nós vamos entrar mais no conhecimento do chefe, do líder, dos anjos caídos, que é Satanás. Não que ele mereça a nossa atenção, não que ele mereça o nosso olhar, a nossa importância. Mas ele é inimigo de Deus, e se você está andando com Deus, ele vai se tornar seu inimigo. Então, nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo numa batalha, numa guerra, na verdade, senão seremos derrotados. Então, nós vamos conhecer um pouco este líder dos anjos caído, que se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos consigo, e que seu único objetivo hoje é praticar o mal. Então, nós vemos que a ação de Satanás, ela é claramente percebida em toda a Bíblia. Se você ler e estudar a Bíblia, você vai começar a identificar as ações de Satanás, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas foi no Novo Testamento, e é no Novo Testamento, que nós encontramos mais sobre a sua pessoa e sobre os seus propósitos. Por quê? Porque o Novo Testamento nos revela, nos mostra a vinda de Jesus, a vinda do reino de Deus na pessoa de Jesus, a sua caminhada. E ele ficou realmente muito irado com tudo isso, ele se sentiu ameaçado. Então ele agiu com muito mais arrogância, com muito mais intrepidez, porque ele viu que o reino de Deus estava ali, sendo manifestado através de um homem, um Deus que se fez homem. Nós podemos começar a estudar mais sobre esse ser maligno, buscando o significado do seu nome. Um dos significados, porque ele tem vários nomes, é adversário. Por que é adversário? Porque ele faz oposição a Deus e faz oposição ao povo de Deus. Existem muito mais nomes que na Bíblia nós encontramos que vamos correlacionar com Satanás, e vou citar aqui alguns. Mas todos esses nomes, esses outros nomes, vão evidenciar o seu caráter, o seu perfil, os seus propósitos e as suas ações neste mundo. Podemos ver, por exemplo, que em Mateus 12, 24, Satanás é chamado de Beelzebul. Você pode ir nesta passagem, tomar conhecimento dessa passagem e ver que aí ele está sendo referenciado como Beelzebul, que significa Senhor das Moscas. Em Mateus 13, 28, ele é chamado de inimigo, que indica a sua oposição à obra de Deus, inimigo de Deus. Em Marcos 13, 28, ele é chamado maioral dos demônios. Isso nos dá a certeza de que ele é o líder, comandando um outro grupo de anjos caídos. Em Lucas 8, 18, nós vemos que ele é referenciado como diabo, que significa acusador. Ele sempre está querendo nos acusar diante de Deus.
Em Jó 8,44, ele é chamado de assassino, porque ele procura a morte física. E não só a morte física, a morte espiritual também das pessoas. Em João 8,44, ele é chamado o pai da mentira, porque ele é um fomentador da falsidade, do engano. Em João 12,31, ele é chamado príncipe desse mundo, que indica a sua influência sobre os governos mundiais desta terra. Ele tem muita influência sobre os líderes mundiais. Eu não sei se você já percebeu isso. Em João 17,15, ele é chamado de o mal, porque indica aí toda a maldade que ele tem no seu ser. Em 2 Coríntios 4,4, ele é chamado o Deus deste século da raça humana, onde ele preside sobre esse estilo pecaminoso do homem. Em 2 Coríntios 6,15, ele é chamado de maligno. Veja quantos nomes ele tem que estão registrados nas Escrituras e que sempre está associando esse caráter maligno de Satanás. Esse nome maligno vem do grego Belial e indica a sua falta de valor. Em Efésios 2,2, ele é chamado o príncipe da potestade do ar. Em 1 Tessalonicenses 3,5, ele é chamado de o tentador, porque ele incita as pessoas a pecar. Em 1 de Pedro 5,8, ele é chamado o leão que ruge, indicando a sua ambição destrutiva. Enquanto Jesus é chamado o leão da tribo de Judá e veio trazer a salvação para esta terra, ele é chamado de o leão que ruge, mostrando sua ferocidade e indicando a sua ambição destrutiva. Em Apocalipse 2, versos 3, 7 e 9, ele é chamado de o dragão. Veja quantos nomes nós identificamos nas Escrituras que fazem referência ao caráter de Satanás e à sua pessoa. Em Gênesis capítulo 3 e Apocalipse 12, ele é chamado da antiga serpente, aquela serpente onde esse espírito maligno estava por detrás dela e conseguiu influenciar a mente de Eva, distorcendo as palavras do Senhor. Então, Satanás, no Antigo Testamento, ele sempre aparece como acusador do povo de Deus. E no livro de Jó, nós vemos como ele faz falsas acusações do servo do Senhor. Leia Jó 1, de 6 a 12. Ele faz sérias acusações e falsas acusações sobre Jó. Podemos então concluir que Satanás é uma criatura de Deus e que ele foi criado originalmente como anjo bom. Deus não criou o mal. Deus sempre, todo o tempo, fez coisas boas. Ele criou Satanás como um anjo bom. Mas pela sua ambição, pelo seu orgulho, ele caiu dessa posição original e, como nós já dissemos, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. Então, ele sempre quer influenciar a nós, seres humanos, e ainda levar a outros que estão conosco para o seu abismo. E como todos os anjos, uma característica de todos os anjos, inclusive do próprio Satanás, ele é um ser racional, ou seja, ele raciocina. Ele recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais e ser responsáveis por elas, tanto que ele tomou a decisão de sair da presença de Deus.
E ele usou o livre-arbítrio que sempre Deus deu a toda a sua criação, tanto aos anjos como à criação humana. Alguns anjos permaneceram com o Senhor na sua presença, assistem diante de Deus. Outros foram arrastados por Satanás, porque todos receberam o livre-arbítrio. E quando nós temos esse livre-arbítrio, né, todos nós temos, nós precisamos ter muito cuidado com esse livre-arbítrio, porque se nós não tivermos uma comunhão intensa com Deus, conhecendo as suas leis, esse livre-arbítrio que há em nós vai fazer com que nós transgredamos. Nós vamos transgredir as leis de Deus devido ao nosso livre-arbítrio, assim como aconteceu com Satanás. Então, nós devemos ter muito cuidado para usar o nosso livre-arbítrio conforme a vontade de Deus e não conforme os nossos desejos pessoais. Uma outra coisa que a Bíblia não informa é quando aconteceu esta queda de Satanás. Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica dizendo foi neste momento que houve a queda de Satanás. Mas quando nós vamos lá em Gênesis, que Deus criou todas as coisas, inclusive criou o homem, ele já havia caído, Satanás já havia caído neste momento da criação de todas as coisas. Então, podemos supor que os anjos foram criados antes da criação da terra. Porque lá no Éden, Satanás já estava influenciando Eva, lá no paraíso. E é importante nós observarmos que ali no Éden, onde Adão e Eva foram criados de uma forma pura, sem pecado, Satanás já estava ali com essa intenção de também levar o homem à queda. Mas nesse processo desta criação de Deus, o nosso Deus, que é muito zeloso, ele disse: todos os dias eu vou descer, toda tarde eu vou descer para ter comunhão com vocês, com Adão e Eva. Então Deus não criou as coisas, não criou o homem e abandonou e deixou ao léu. Satanás já estava ali presente, a queda já tinha acontecido, mas o nosso Deus, pela sua fidelidade, ele todos os dias queria ter comunhão com Adão e Eva. E ainda alertou a eles: vocês estão vendo essas árvores todas aqui do Éden? Vocês podem se alimentar de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque este fruto desta árvore é que vai levar vocês à queda. Parafraseando, né? Então tinha ali a árvore da vida, que é Jesus Cristo, tinha outras árvores comestíveis e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ali estava representado Satanás. Então Deus proibiu Adão e Eva de comer desta árvore, mas o diabo, ele fica muito atento às nossas ações, às nossas reações, às nossas atitudes. Ele não consegue penetrar em nossos pensamentos, mas ele está observando todo o nosso caminhar, todo o nosso agir. E ele estava observando também Eva. E naquele momento que Eva estava sozinha, ele aproveitou este momento exatamente para influenciar a Eva a pecar contra Deus. Adão não estava ali, mas ele estava observando que Eva estava só. E Adão, sendo homem, era a cobertura espiritual de Eva, e Eva estava sem a sua cobertura naquele momento e caiu realmente na fala, no papo de Satanás. Então, irmãs, mulheres, tenham muito cuidado, porque Deus criou
o homem e a mulher e colocou o homem, o marido, como a cobertura da mulher. E se você não é casada, você deve buscar uma cobertura espiritual. Seu pastor ou alguém próximo da família que possa lhe dar essa cobertura, porque a mulher vai estar muito mais vulnerável às influências demoníacas, às influências do maligno, onde o líder é Satanás. Então, Deus não criou o mal, Deus não criou nada, ninguém perverso, Deus não criou o ímpio. Mas você até pode dizer, mas às vezes na Bíblia eu leio algumas passagens dizendo que Deus criou o mal. Então, como é que eu vou entender isso aí? Nós vamos entender da seguinte forma: essas passagens que é dito que Deus criou o mal, leu todo o contexto, está se referindo a um mal temporal, ou seja, a terra está pecaminosa, o homem está cheio de pecado e ele comete o mal. Ele tem um espírito, muitos, o ímpio que não conhece a Deus, ele tem um espírito mau. Aquele que conhece a Deus já está nesta caminhada de redenção, de restauração, voltando para o seu Criador. Mas nós sabemos que a terra está caótica, está maligna, está violenta, e nós vemos a todo momento as ações do homem, né? Do homem mau. Neste momento onde está havendo isso, neste tempo, neste período, Deus, então, ele age como se fosse uma pessoa má através do castigo que ele derrama, através do juízo que ele derrama. Mas não é porque ele é uma pessoa má, é porque ele é uma pessoa responsável, é porque ele quer restaurar toda a terra para si de novo. É porque ele quer proteger você de uma terra maligna. Então, ele vai derramar juízo em determinados períodos, em determinados momentos da história, como nós vemos na Bíblia e na própria história, para conter aquela malignidade. Então, Deus não criou o mal. Este mal, que às vezes nós vemos correlacionados com o nome de Deus, podemos dizer que é o mal temporal e não o mal moral, porque o mal moral é o próprio pecado, e Deus não criou o pecado. Deus não criou ninguém com espírito perverso. A moral de Deus é totalmente íntegra, é pura, é santa. Então podemos dizer que existe o mal moral, que é o próprio caráter de Deus. Ele é amor, ele só é o bem, ele só faz o bem, ele é bondoso, ele é misericordioso. Mas existe o mal temporal, que são aqueles momentos da história, tanto do cristianismo, tanto da igreja, como da própria história secular. Vem o juízo de Deus para conter esta malignidade que está sobre a terra. Desculpe, porque a minha garganta hoje não está muito boa, mas vamos em frente, porque nós precisamos conhecer os nossos adversários. Licença. Em João 8,44, Jesus diz algo muito importante sobre Satanás. Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio e que ele não se firmou na verdade. Lá no princípio, o que é o princípio? É Gênesis. Desde o princípio, ele foi homicida. Ele levou o homem à queda. E ele não se firmou na verdade. Em Apocalipse 12, nós lemos também que Satanás foi expulso do céu com todos os seus anjos, devido ao seu caráter maligno, devido à sua arrogância, devido a ser um opositor de Deus. Ele não podia mais viver diante da presença de Deus. Ele não podia mais viver como
Gabriel, o anjo Miguel vivem hoje com esse privilégio de assistirem diante de Deus. Apocalipse 12, de 3 a 10, você deve ler essa passagem, que nós vemos aí já um contexto do fim, que foi a revelação que João recebeu, o apóstolo João, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos. E nós lemos: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, um dos nomes de Satanás, dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí começa a descrever Satanás, este dragão, e diz que ele se parou diante da mulher que havia de dar a luz de Cristo. E ele queria tragar este filho que a mulher ia dar à luz, o varão perfeito. Que espiritualmente nós fazemos essa correlação também dessa vida de Cristo que começa a nascer e crescer em nós quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, esse caminho da redenção, de volta ao Pai. No verso 7 nós lemos: e nesse contexto de batalha, do dragão querendo perseguir a mulher, que é a igreja, houve batalha no céu. Quem estava lá? Miguel, o anjo Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aí já é o contexto da segunda vinda, onde começa a haver esta grande batalha, porque o Senhor está vindo para implantar o seu reino. No verso 10 nós lemos: e ouvi uma grande voz no céu que dizia, João falando: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, lembra o outro nome de Satanás, acusador? O acusador de nossos irmãos é derrubado. E diz que ele nos acusava diante de Deus, de dia e de noite. Então, quando nós lemos Apocalipse, essa passagem, Apocalipse 12, eu creio, e tem alguns estudiosos também que chegaram a essa conclusão, e eu achei muito lógica, que esta queda aí não é aquela queda inicial de Satanás, quando ele foi expulso também do Éden. Mas é a chegada literal do reino de Deus e a implantação do milênio, onde Cristo e seus anjos vão reinar. Aí, nós temos aí um panorama do caráter deste ser maligno, dos seus propósitos, das suas intenções. E às vezes nós, como somos muito curiosos, nós queremos saber a origem das coisas, né? Mas qual é a origem do diabo? Será que é importante a gente se prender muito a essa questão? Eu acho que não é importante pelo seguinte: porque Deus não se preocupou em nos dar este esclarecimento. Ele não se preocupou em deixar registrado nas Escrituras a origem do diabo. Sabemos que ele caiu da presença de Deus. Mas não temos nenhum detalhe sobre esse momento da criação dos anjos, como foi essa queda, aonde foi essa queda. Nós não temos detalhes, nós podemos fazer suposições pelas leituras que nós fazemos, mas não tem nada registrado de uma forma explícita. Porque o objetivo maior do Pai não é que a gente se prenda a este ser maligno querendo conhecer ele exaustivamente. Sabe qual é o maior objetivo do Pai? É que nós conheçamos exaustivamente a Jesus Cristo, que foi usado pelo Pai, que foi mandado pelo Pai,
deixou a sua glória e veio para esta terra pecaminosa para nos trazer a salvação e nos resgatar da mão deste inimigo opositor e acusador, que está sempre com o seu dedo acusando o povo de Deus diante dele, como ele fez com Jó, que nós conhecemos a história de Jó. Como ele chegou, ele estava rodeando a terra e de repente ele se colocou diante de Deus e disse: já viste o teu servo Jó? E aí Deus começou a elogiar Jó pela sua fidelidade, pelo seu caráter íntegro, pela sua caminhada, pelo seu coração voltado para Deus. E Satanás disse: não, mas ele só é assim porque o Senhor coloca um cerco, uma sebe ao redor dele, protegendo ele. Então Deus disse: então eu vou lhe dar algumas permissões para você atingir a vida de Jó, mas você vai ter um limite. Você vai agir conforme os limites que eu estabelecer. Então aí nós vemos também como Satanás está submetido ao nosso Deus. Ele não age de uma forma ilimitada, de uma forma que não tem ninguém que lhe dê o freio. O Pai, o Criador, inclusive o Criador dele, no princípio, antes da queda, ele sempre está dando os limites. E ele está dando também limites ao homem, a todos nós. Então, o propósito de Deus, o propósito do Pai, não é que nós nos prendamos a este ser maligno, querendo conhecer tudo dele, querendo conhecer até o que Deus não revelou, fazendo especulações, criando teorias que não têm fundamento na Bíblia. O que nós precisamos saber é isso: ele é um ser maligno, ele é opositor de Deus, ele é acusador do povo de Deus. Ele quer levar todos à queda, como ele levou Adão e Eva. E nós precisamos desenvolver o discernimento espiritual para perceber onde ele anda, por onde ele está e o que ele está fazendo. Ele é muito sutil, ele é muito observador. Então, se reserve, não fique de peito aberto falando e proclamando tudo sobre você, não, porque ele não consegue penetrar no seu pensamento. Mas ele observa todas as suas atitudes, todas as suas ações. E ele é poderoso. Não é mais poderoso do que Deus, mas é mais poderoso do que o homem. Então, o que Deus, o que o Pai quer é que nós conheçamos exaustivamente a Jesus Cristo, para não ir para a condenação do inferno, como é o fim de Satanás e dos seus anjos. Então, às vezes nós, como crentes, como cristãos, estamos muito preocupados em dar atenção a Satanás, em valorizar, e esquecemos de desenvolver a nossa vida espiritual, que é através de Jesus Cristo em nós, que vai ser o nosso escudo para combater as ações deste ser maligno. Então, resumidamente, nós podemos dizer que Satanás, ele incita o pecado, ele age como tentador e ele faz falsas acusações. Ele pode estar por detrás de qualquer pessoa, agindo desta forma. Pode ter alguém lhe acusando falsamente, é porque por trás dele tem um anjo caído que está influenciando. Um outro ponto, ele está por detrás de todo engano. Ele está por detrás de toda falsidade, de toda mentira. Então, cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que ainda mentem, que acham que uma mentirinha não faz mal nenhum. Tem um anjo caído atrás dele. Porque Deus é santo, santo e santo. Ele nunca mente. Ele influencia todo o poder corrupto e maligno dessa nossa sociedade que está decaída.
Ele está influenciando os poderosos, estão dirigindo as nações. Ele faz tudo para apresentar o mal como o bem, ou seja, ele distorce os valores. Ele se transfigura em anjo de luz para atingir os seus propósitos. Então, ele se veste de uma forma muito iluminada para que você caia neste engano e ele consiga lhe atingir. Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. É um cachorro feroz, mas ele está ali controlado pelo Senhor, está na coleira de Deus. E ele é impotente diante do sacrifício de Jesus na cruz. Porque na cruz, Jesus derrotou a Satanás. E ele se tornou impotente através deste sacrifício que foi apresentado por Jesus. Então, o que é que nós precisamos fazer de uma forma prática? É ficar preso, conhecendo cada vez mais a Satanás, ficar com uma paranoia, uma neurose na cabeça, toda hora repreendendo o diabo. Não, você precisa crescer. Você precisa ter a vida de Cristo em você, crescendo a cada dia. Porque os demônios, quando Jesus aqui estava, eles temiam a Jesus. Eles precisam temer a nós também. Mas ele não vai temer a mim como uma pessoa humana. Ele vai temer ao Cristo que ele está vendo em mim, já numa estatura cada vez maior. Então, este é o objetivo desta mensagem, que você desenvolva a cada dia a sua vida espiritual em Cristo Jesus e que você conquiste cada vez mais essa estatura até chegar ao varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Continue nos acompanhando, nós ainda vamos continuar neste tema sobre o mundo espiritual, é fundamental para a sua caminhada. Compartilhe, influencie outros a despertar as suas faculdades espirituais e enxergar este mundo invisível, mas que é real. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo domingo nos encontraremos. Até lá!